Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à quarta live do Officer Soft Convida. É com muita alegria, muita satisfação que agradecemos a todos que participaram nas edições anteriores e irão participar na edição de hoje. Um convidado especial, diretamente da cidade de Abelardo do Luz, que fez um estudo aprofundado, está trazendo um conteúdo específico hoje do registro, títulos e documentos, né? Voltado à parte de contratos agrícolas, sua aplicação na prática, em específico do RTD. Bruno Grossi Faria é o oficial registrador, né, da cidade de Abelardo do Luz. Então, a gente fica agradecido desde já por todo o trabalho, por todo o estudo, pelo tempo, pelo conteúdo que vem preparando aí ao longo da última semana, né, para que todos possam ter um entendimento sobre esse aspecto. Queremos agradecer todos os outros participantes também das lives, que foi muito importante para trazer conteúdos relevantes para a área extrajudicial. E a gente vem fazendo novos trabalhos com novos temas, próxima semana tem mais. Então a gente vai ter vários trabalhos a partir de agora, toda quarta-feira, um encontro marcado aqui com vocês, às 17 horas, para trazer essas informações que por muitas vezes é dúvidas no nosso dia a dia, é dúvidas na nossa vida. Então, vou aguardar o nosso convidado aqui, que em breve estará participando aqui conosco. Um momentinho, pessoal. Só vou aguardar a chegada do Bruno. O Bruno está logo aparecendo aqui na live com vocês, para poder se apresentar, contar um pouquinho aí do seu estudo, dos seus trabalhos que ele vai fazer, né, vai apresentar a partir de hoje. Aproveitar para agradecer, Gabriela, Registro Civil de Canoinhas, Sueli está presente aqui conosco, a Rosa, Diego, obrigado pela presença de vocês. Eu vou aproveitar aqui e acenar para quem estiver chegando aqui até o nosso convidado, seu Evaldo, enquanto o nosso convidado ele aparece. Matheus, nosso colaborador, bastante colaboradores do Office aí participando. Só um momentinho, pessoal. Logo ele já está aparecendo aqui, a gente já está no aguardo do nosso convidado Bruno hoje, falando sobre a parte de dados e a parte do RTD. O Paulo, nosso cliente Registro Civil, títulos e documentos com pessoas jurídicas de Canoinhas, também presente. Já mencionei sua esposa, Gabriela. Obrigado pela participação, gente. Só mais um momento. Vou repetir aqui para vocês que a gente só está aguardando a chegada do Bruno, ele está organizando lá a transmissão. Teve um pequeno desafio aqui no início, mas já está organizando lá para estar conosco aqui também na participação da live. Agora vai. Apareceu o Bruno aqui já, está assistindo. Agora vamos. Tá carregando aqui, Bruno. Já te ouço, mas tá carregando a transmissão de imagem, tá? Já estou a postos aqui, Eduardo. Beleza. Tá aparecendo ainda uma imagem aqui, ainda tá carregando a tua transmissão. Eu não sei se estava em outra transmissão, tinha apertado em mais no Instagram ou não? Não. Tá. Eu vou fechar e convidar de novo, tá? Agora sim. Carregou legal, Bruno. Carregou a imagem aí. Show de bola. Bruno, eu vou fazer uma apresentação rápida e depois você vai contar um pouco sobre você aí também,
né, pode contar a cidade, né, o tempo de especialização e voltado à parte do registro de títulos, documentos de pessoa jurídica, a parte do registro civil e também tuas outras especialidades de formação. Fique à vontade, a live é nossa, a live é sua também, por todo o trabalho que você montou. Então, eu estava agradecendo alguns participantes já desde o início ali, que estão com a gente em todas as edições e também nessa edição especial. Bastante gente aparecendo na nossa lista e depois eu vou estar mencionando. Apareceu a nossa cliente Larissa, São José do Cedro, tá, né, conosco aqui do Registro Civil também. Tem os outros colegas aí também de Canoinhas, bastante gente prestigiando e outras serventias do Estado também participando conosco e convidados aí que nós temos. Bruno, obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter parado o teu tempo aí, o teu momento para estudar sobre esse aspecto dos contratos agrícolas, né, nessa aplicação do registro de títulos e documentos. E fique bem à vontade aí para se apresentar para o grupo aí. A palavra está contigo. Eduardo, então, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui debatendo conhecimento e discutindo sobre assuntos ligados ao registro de documentos. É uma oportunidade sempre ímpar, porque é uma forma de a gente externar à população o registro de documentos. Em verdade, eu sempre costumo falar que ele é um ilustre desconhecido, até mesmo para aqueles que militam na área do registro. O que eu faço em títulos e documentos, para que serve, não entende sequer a existência ou a finalidade desse cartório. Dando início, então, a essa apresentação, eu me chamo Bruno Gross Faria, né? Eu sou registrador titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da comarca de Abelardo Luz. Abelardo Luz, para quem não sabe, está ali no extremo oeste do estado de Santa Catarina. É uma região de uma pujança agrícola muito grande, muito forte, em que o RTD se faz muito presente, se faz indispensável e necessário, de sorte que a gente consiga levar a segurança jurídica a todas as pessoas que procuram o nosso cartório. Desde que assumimos o cartório, a gente tem uma atuação bem concreta, bem atuante no sentido de divulgar os serviços, divulgar o que é feito no RTD, faz. E uma live como essa é sempre uma oportunidade para a gente estar irradiando aí essas informações para que elas cheguem a quem de direito, né? E especialmente para aqueles que militam ali, as instituições bancárias, que são grandes parceiras do RTDs, muitas vezes acabam desconhecendo algumas ou outras finalidades, mas esse aqui é um momento importante para a gente externar essa parceria, aumentar essa parceria em relação à presença do RTD como um todo. Beleza, Bruno, que legal. Acho que é um momento diferente, um trabalho, um estudo diferente. A gente está falando de um aspecto do RTD, né? A gente sabe que tem uma afinidade de registros voltado a essa parte, do títulos documentos, para a pessoa jurídica também. A gente pode ter assunto para muita coisa ainda pela frente. Uma infinidade de itens que vocês acabam vivendo, estudando e aplicando na prática mesmo no dia a dia da serventia. Mas, como a gente tem um tema, né, dos contratos agrícolas, nessa questão da aplicabilidade dela, vamos iniciar contextualizando, talvez para pessoas, para o grupo que não saiba, que está presente conosco, o que é um contrato agrícola e por que tem que registrar o contrato agrícola no TD. Sim. Então, assim, para a gente começar, Eduardo, o mais correto seria a gente nomear esses contratos que a gente vai tratar aqui hoje, de contratos, muita gente fala agrícola, mas a gente deveria chamar, na minha opinião, contratos agrários. Por que agrários? Porque existe todo um arcabouço jurídico que regulamenta a confecção, a utilização e a forma de regulamentação desses contratos. Em regra, quando a gente fala em contratos agrários, a gente fala basicamente em dois tipos de contratos. Há uma dúvida muito grande da população. Eu faço um contrato de arrendamento, eu faço um contrato de parceria. Qual que é a diferença de um para o outro?
por que que eu tenho esse tipo de contrato, por que que serve esse contrato, e principalmente, por que que eu tenho que registrar isso no registro de documentos. Então, assim, eu vou me permitir, nós vamos tratar de um assunto que ele é normatizado, né? Existem basicamente 3 regramentos normativos que disciplinam essa matéria, né? E eu vou me permitir fazer a leitura deles aqui, porque são, como eu diria, questões bem minuciosas e que a técnica ela é fundamental nesse tipo de compreensão. Então, a gente vai fazer esse bate-papo e contando com esses recursos. Para começar, para contextualizar, a gente coloca os contratos chamados agrários normatizados na lei, que é o Estatuto da Terra. É uma lei um tanto quanto antiga, ela é de 64, de 30 de novembro de 64, e foi ela a primeira, se a gente pudesse colocar assim, a primeira normatização específica envolvendo a questão dos contratos, né, que vão reger toda essa matéria. E lá ela disciplinou de forma muito clara a utilização desses contratos. Ela, através de um decreto que regulamentou essa lei, é o decreto 59, 566 de 66, ou seja, 2 anos depois, e alguns anos após a vigência do Código Civil, esse decreto, ele especificou várias minúcias, várias especificidades desses 2 tipos de contrato. Então, ele é a viga mestra normativa que a gente utiliza para compreender e para poder fazer a análise, a qualificação registral desses títulos. Basicamente, nós temos hoje, no direito agrário brasileiro, como 2 pilares, o contrato de arrendamento rural e o contrato de parceria. Bruno, o que difere um do outro, quando eu uso um, quando eu uso o outro? Então, assim, em linhas bem simples, depois eu vou fazer a leitura do texto, mas apenas para facilitar a compreensão, o arrendamento, ele é como se fosse uma locação. Então, o proprietário ou legítimo possuidor da área que detém o domínio ou a posse legítima de uma determinada fração de terra, ele cede por tempo determinado ou indeterminado a utilização dessa terra para uma terceira pessoa. A pessoa que é a titular desse direito, ela vai fazer essa transferência desse direito, uso, gozo, através do chamado contrato de arrendamento. E por ele vai receber um pagamento. Esse pagamento ele é previamente estipulado entre as partes. Então é como se fosse uma locação na realidade agrícola. Contrato de arrendamento, ele está para a locação, assim como a locação está para o arrendamento. Porém, quando eu falo para finalidade agrícola, a lei, de forma expressa, nomeou essa relação jurídica como um contrato de arrendamento. Então, eu pago mensalmente, anualmente, por determinado período, para utilizar aquela terra. Então, é uma locação propriamente dita. Já a parceria agrícola, ela é diferente. A parceria agrícola, e no arrendamento eu falo em arrendador e arrendatário. Arrendador é o dono da área. Arrendatário é a pessoa que recebe a área em arrendamento, tá? E na parceria agrícola eu falo em parceiro outorgante, o titular do direito, e o parceiro outorgado, aquele que recebe a área para exploração. O que vai diferenciar a parceria agrícola? A parceria agrícola, ambos assumem o risco do negócio, o risco da produção, o risco do valor do produto que será oferido. Eles vão dividir, conforme a contratação ali entre eles, os custos desse empreendimento. Então, ao final dele, durante ele, eles vão ser remunerados se for obtido um proveito econômico daquilo. Da mesma forma que vão dividir os lucros, os gastos. É uma partilha, tá entendendo? Então são esses 2 tipos de contrato que a lei fixa claramente no direito agrário brasileiro. E regulamentado por esse decreto 59566, de 66. A lei fala assim, ó, de forma taxativa,
artigo 1º, no decreto regulamentador. O arrendamento e a parceria são contratos agrários que a lei reconhece para o fim de posse e o uso temporário da terra, entre o proprietário e quem detém a posse ou a livre administração de imóvel rural, e aquele que exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. Tá certo? E um ponto interessante, que vai ser a polêmica, talvez, do nosso encontro aqui, que vai ser o segundo tópico aí, nas polêmicas, né? É que esse mesmo decreto, ele, no artigo 2º, ele é muito claro. Ele diz assim, ó, todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis direitos e vantagens nelas instituídos. E mais, ela vai no parágrafo único que fala o seguinte, olha, qualquer estipulação contratual que contraria as normas estabelecidas nesse artigo será nula de pleno direito. Então, assim, ó, em regra, Eduardo, quando a gente vai falar em exploração da área, de uma terra, de uma parcela do solo fora do perímetro urbano, a gente fala em contratos, que essa exploração se dará através de um contrato de parceria ou de arrendamento, né, contratos agrários propriamente ditos, e esses instrumentos, eles deverão observar as regras previamente estabelecidas neste decreto. Nós vamos ir discorrendo algumas coisas no decorrer da live. Mas o que é muito importante a gente deixar claro, e para mim a viga mestra desse encontro nosso, é o pilar, né, é que quando eu falo em exploração da terra, eu falo em arrendamento rural ou parceria rural. São as duas hipóteses que a lei reconhece como válidas sob pena de nulidade para a exploração da terra. E eu tenho que deixar muito claro que arrendamento é locação, é pagamento pela utilização, e parceria é distribuição dos riscos, dos lucros, do produto, de tudo que é feito. A forma como isso dará vai ser disciplinada no contrato. Perfeito, perfeito. Muito clara a explicação, ampla já inicialmente dessa questão da exploração da terra. Não fazia ideia de algo nesse aspecto. A gente acredita que é tudo a mesma coisa, mas ficou muito clara a explicação. Eu deixei fixado, Bruno, uma pergunta da Lígia. Obrigado, Lígia, pela pergunta. Eu não sei se entra em algum outro aspecto mais para frente, se quiser clarificar, mas ela botou aí o comodato de imóvel rural. Eu acredito que era de algo exposto anteriormente. Sim, e aí a gente já vamos entrar no segundo tópico aí da nossa conversa. Assim, Eduardo, a nossa live hoje ela é voltada para o RTD, tá? Então a minha posição, e eu deixo claro aqui que essa é a minha posição, ela encontra amparo também, outros pensadores da área, registradores, enfim, da mesma forma que muita gente também tem um pensamento tanto quanto diferente, tá? Não quer dizer que seja eu o dono da razão ou que esteja errado, mas eu, como profissional, registrador, titular, concursado, eu tenho autonomia, por lei, para interpretar a lei e dar a ela a finalização ou, enfim, a aplicação que eu entendo correta. E aí a gente entra no ponto mais polêmico dessa live, que é o chamado contrato de comodato rural. Então, assim, Eduardo, eu tenho uma posição muito restrita em relação ao comodato, tá? Deixando claro que a gente fala em duas espécies de comodato. O comodato é um contrato reconhecido pelo Código Civil, e mais, desde o Código Civil de 1916, se eu não me engano, que foi a primeira codificação no país a respeito do direito civil, lá ele já previa o contrato de comodato, e o contrato de comodato veio regulamentado também no Código de 2003. Então, assim, não é nenhuma novidade o contrato de comodato. Ele existe, ele é reconhecido e ele tem aplicação prática sem nenhuma dificuldade. O ponto central da controvérsia, ela cinge na aplicação desse contrato quando eu falo em atividade agrícola, rural. Por que eu falo isso? Porque a lei, ela expressamente dispôs e reconhece como tal apenas o contrato de parceria e arrendamento rural.
Ah, Bruno, mas se você for ver o decreto, o artigo 39 lá, permite os chamados contratos inominados. Permite, mas a gente aqui tem dois pontos. O chamado princípio da especialidade, que é o princípio que rege a matéria, e aí a gente tem que deixar claro que essa normatização que foi em 64, o Estatuto da Terra, a lei que regulamenta os contratos agrários, a reforma agrária de 66, e o decreto regulamentador das duas, que é o 59566, que nós estamos a tratar aqui, ele é muito claro ao disciplinar essa circunstância de utilização desses dois contratos, e ele não dispôs sobre o comodato rural. Quer isso dizer, na minha opinião, que é o chamado silêncio eloquente. Se o legislador, já na vigência do contrato de comodato lá de 16, já no Código Civil de 2003, essa lei foi alterada agora pela lei, me falha a memória aqui, mas 11.000, eu vou procurar aqui e reporto. Pela lei 11.443 de 2007, ela alterou o Estatuto da Terra, e em nenhuma hipótese ela previu o contrato de comodato. Ou seja, o contrato de comodato, ele não se presta à utilização da área agrícola. Opinião minha. Ah, Bruno, mas isso é uma circunstância reconhecida, tem doutrinadores que reconhecem, tem código de normas que estipulam. Eu entendo, Eduardo, que o contrato de comodato rural, ele só seria cabível na hipótese em que a pessoa, por exemplo, tem uma área de terra muito extensa e tenciona com medo de perder por uma invasão, por uma reforma agrária, por uma desapropriação, ele deixa uma pessoa lá, nessa área, por um determinado tempo, sem o objetivo de auferir renda com a produção naquela área, e a partir daí ele vai garantir a utilização correta, a função social dessa propriedade. O que muitas vezes a gente vê na prática não é isso. A gente vê na prática que as pessoas tentam fraudar, se a gente pudesse usar essa palavra forte, o pagamento dos emolumentos cartorários, o pagamento dos tributos incidentes sobre a exploração. Por quê? Um contrato de arrendamento, um contrato de parceria agrícola, ele é tributado. A pessoa vai ao cartório, registra esse contrato e ela paga um tributo, porque os emolumentos, na decisão do STF, ele tem natureza de taxa. E como taxa, ele é de recolhimento compulsório. E fiscalização tanto do Estado quanto do registrador, que tem a obrigação de zelar pelo recolhimento do tributo. Então, o que as pessoas fazem na prática? Para obter financiamentos nas instituições financeiras e não pagar o cartório, ele faz um contrato de comodato de 20, 15, 30 anos. E com isso ele obtém o financiamento na instituição financeira. O que, ao meu ver, não é a forma técnica de fazer. Primeiro porque a instituição financeira não pode ser conivente com a não tributação ou não recolhimento, ou a não fiscalização desse contrato no cartório. Segundo, porque ela assume a responsabilidade de que, ao aceitar um contrato de comodato, que tem natureza absolutamente precária, é um contrato que você extingue com a simples notificação, a depender da forma, ele não traz segurança jurídica nenhuma para qualquer das partes, ele é apenas a utilização por determinado período, sem pagamento, para que a pessoa de um bem infungível, tá certo? Então, assim, quando eu falo em exploração de área de terra, e a nossa região, o nosso estado é um estado eminentemente agrícola, essa exploração, ela é feita com o objetivo de oferir rendimento. Se ofere rendimento, o Estado tributa. O cartório, para você ter uma ideia, com o provimento de teor do CNJ, ele é obrigado a fazer a comunicação ao COAF de todos esses contratos que ingressam no folho registral. Então, o registrador, se não faz a correta qualificação, o registrador, se ele não analisa detidamente os elementos desse contrato, ele assume a eventual responsabilidade, inclusive, de pagamento.
Então, eu, Bruno, entendo que o contrato de comodato rural, quando é evidenciado nele a finalidade de exploração agrícola com o fim de obter lucro, e essa finalidade está disfarçada ali, a gente percebe isso numa simples conversa com a pessoa sequer sabe o que ela está ali, ela está com um contrato que alguém entregou para ela. A primeira pergunta que você faz é: o que você pretende com esse contrato? Não, eu estou pegando essa terra, estou produzindo lá. Acabou. Não se fala em comodato neste caso. Por quê? Ou ela é o arrendamento, que é 90% das hipóteses, ou ela é parceria. Não é jamais um comodato, porque aquela exploração não é gratuita. Ele paga por aquilo. Ah, mas e se é entre famílias, se é entre sócios? Tudo é objetivando oferir rendimento. E se ofere rendimento, desnatura a utilização do contrato de comodato. Por isso que a gente tem que ser bem atento, criterioso na qualificação registral para evidenciando essas particularidades que a gente só consegue perceber no trato da coisa no dia a dia para afastar esse tipo de jeitinho. O comodato, Eduardo, ele, na minha região, por exemplo, ele causou um grande estrago, porque ele foi utilizado de forma indevida e isso prejudicou muita gente. A Polícia Federal, se vocês procurarem ali na internet, vocês vão ver diversas operações deflagradas pela Polícia Federal, objetivando justamente evitar esse tipo de circunstância. Por quê? Ela é uma circunstância totalmente deletéria, seja para o Estado que não faz o recolhimento dos tributos, seja para a sociedade que tem um custo encarecido por esses contratos, seja pela forma com que ele prejudica toda a engrenagem registral e agrícola que precisa desses instrumentos para, inclusive, garantir a chamada função social da propriedade. Muito debatida ali, muito almejada no texto constitucional. E um parente do comodato na circunstância, no chamado jeitinho, é a carta de anuência. Ah, Bruno, mas se você for ver, a carta de anuência é permitido. Sim, é permitido. Não há dúvida de que isso. Mas o que é a carta de anuência? A carta de anuência é um instrumento acessório vinculada necessariamente ao instrumento principal. Qual que é o instrumento principal? É o contrato agrário, nominado de arrendamento ou parceria. Não existe uma carta de anuência que não necessariamente esteja vinculada a um contrato agrário. Uma carta de anuência, por si só, ela é um contrato absolutamente desnaturado. Por que desnaturado? É a mesma coisa para a gente exemplificar aqui, se a gente chegar num banco e falar: eu quero fazer um aditivo num contrato que eu tenho aí. Não, tudo bem, óbvio, vamos ver aqui. Qual que é o número do seu contrato? Não, eu não tenho contrato. É porque eu preciso desse aditivo para obter um financiamento agrícola. E esse aditivo basta que eu tenha presente. Ah, mas como assim? A carta de anuência, Eduardo, se você tiver o cuidado de pegar e ler uma carta de anuência, basicamente ela tem 5 cláusulas. E essas cláusulas estipulam o direito do banco de fiscalizar, de adentrar na área, o direito do banco de, com renúncia do eventual credor anterior, obter o fruto dessa área em pagamento do débito. Ela garante o quê? Que esse contrato ele seja eventual extinção dele comunicada ao banco e, basicamente, o direito de fiscalizar o empreendimento. Por que existe a carta de anuência? Existe uma brecha na lei que fala que, se ultrapassar o prazo do penhor, ela pode ser ampliado com a anuência do proprietário. O que as pessoas com isso começaram a fazer? Substituir os contratos agrícolas pela carta de anuência. Isso é um pensamento totalmente equivocado, porque a carta de anuência é um acessório. E mais, no contrato agrícola, quando o registrador for fazer a análise, a qualificação, ele deve orientar ao particular que está ali presente: olha, inclua no seu contrato de arrendamento e parceria as cláusulas que estão contidas no contrato de
na cláusula, na carta de anuência. Para quê? Porque a carta de anuência é um documento que interessa apenas ao banco. O contrato interessa às partes. E esses dois instrumentos precisam conversar. A atuação correta do registrador, ela além de proporcionar uma redução de custo para o particular, ela orienta de forma que fica tudo unificado em um só contrato. Como, Bruno? Quando for apresentado a registro um contrato, oriente a pessoa antes a passar no cartório. Leia esse contrato, analise se essas cláusulas que são as que estão inseridas na anuência estão presentes, para que, registrando esse contrato, ele não precise registrar uma carta de anuência. Está entendendo? Porque ele deixa de ter o custo com a carta de anuência. Ah, Bruno, mas registrar em cartório esse tipo de contrato, ele é muito caro. Eduardo, hoje mais ou menos um registro no estado de Santa Catarina de um contrato desse, ele fica em torno de uns R$ 1.750, mais ou menos. Nesse tipo de contrato não incide o Fundo de Regulamento Judiciário, que é o FRJ. Então, esses contratos eles são feitos aí por prazo de 5, 10, 15, 20, até 30 anos, não há um limite. E se você dividir por 10 anos esse valor, a gente vai observar que a pessoa pagaria por ano em torno de R$ 175, R$ 150, R$ 170. É um valor quase irrisório para o que a pessoa está obtendo de financiamento e proveito econômico na hora de obter esse crédito. Então, o valor do registro em cartório, que em regra aqui em Santa Catarina atinge o teto, por conta do grande volume, geralmente a gente fala aí de soja, milho, fumo, leite, gado, né? Então, o valor ele atinge o teto e é mais ou menos em torno, no máximo, de R$ 1.750. Se você dividisse em 10 anos, não dá R$ 200 por ano. Quer dizer isso que não é o custo do registro que vai inviabilizar a obtenção desse financiamento. E mais, é importante dizer que o registro desse instrumento em cartório, ele dá segurança jurídica para todas as partes. E aí a gente já avança. Avança por quê? Porque é uma engrenagem que roda de forma concatenada. O banco passa a ter a segurança de que aquele contrato que está sendo apresentado lá para a obtenção de um custeio, por exemplo, esse contrato ele foi qualificado, esse contrato evitou que ele tenha que áreas sejam sobrepostas umas a outras, ou seja, eu tenho um condomínio de contratos rurais sobre uma mesma área. Uma qualificação registral correta, ela evita esse tipo de coisa. Ela proporciona ao banco amanhã, em face de um inadimplemento, uma execução, uma penhora do crédito, do produto em cima dessa área. Ele proporciona saber se aquele instrumento está registrado em cartório, e estando, ele consegue saber exatamente o que foi avançado entre as partes, que, tendo um caráter particular, com o registro passa a ter publicidade. E produção de efeito em relação a terceiros. Legitimidade, autenticidade, presunção de legalidade, são todos esses requisitos que só o registro desse contrato em títulos e documentos oferece. Então a gente consegue com isso cortar aqueles males que afligem esse tipo de negócio. Ou seja, com o passar do tempo, com o registro desses contratos, essa engrenagem roda de forma harmônica, o banco passa a ter uma segurança maior e isso reflete num barateamento do crédito, porque o risco diminui, tá certo? O registro desse contrato em cartório ele tem esse condão. Então, assim, a atuação, e a gente passa para o próximo tópico da nossa conversa, a atuação do registrador de títulos e documentos, ela tem que ser muito próxima aos bancos, de forma a orientar que os bancos, primeiro, não aceitem qualquer contrato que não seja arrendamento ou parceria. Segundo, que esse contrato que ele seja qualificado e registrado em títulos e documentos. Terceiro, o manual do Banco Central no crédito rural, ele é taxativo ao exigir o registro desse instrumento contratual em cartório. Tá certo? Então, quando eu tenho um contrato que não está registrado,
eu estou praticando, além de quase uma ilegalidade, uma concorrência desleal. Porque a outra instituição financeira que exige e é obrigada a exigir o registro desse contrato, ela não faz. E aí o que acontece? É como se fosse vender um produto pirata no mercado. O prejuízo é muito grande. Então ele tem que ser evitado, tem que ser combatido, ele tem que ser... A atuação do registrador de documentos, ela tem que ser muito próxima aos bancos e para facilitar esse entendimento, esse encaminhamento. O registrador ele deve informar o banco essas vantagens de ter esse registro em cartório. Ele deve informar a parte essas vantagens. Outra vantagem para a pessoa, e nós vamos tratar disso lá na frente, o registro desse contrato, ele vai proporcionar também um direito de preferência na hora de obter lá no decorrer da relação contratual, o direito de preferência na renovação, o direito de preferência na aquisição, tá certo? Tudo isso são consequências, ainda que indiretas dessa circunstância, decorrentes do registro. Então é fundamental que todos tenham a consciência de registrar esses contratos para garantir segurança jurídica a si e aos outros, e a sociedade como um todo ganha. Ganha porque ela passa a ter um barateamento desse custo. A minha cidade, por exemplo, teve um aumento muito grande, exponencial de exigências. Por quê? Porque eles viram que tinha brecha. E essas brechas causaram graves prejuízos para muita gente. Ah, mas eu nunca tive problema, eu não deixo de pagar minhas contas, eu faço financiamento, custei a vida inteira. Ninguém duvida disso. Agora, o contrato, a lei 6.015, no artigo 127, ela estipula a transcrição desses contratos em RTD. Então, é o registro em títulos e documentos que vai possibilitar essa tão almejada segurança jurídica que a gente pretende a todo momento ir aperfeiçoando no nosso sistema registral. E quero deixar claro que a minha fala é com base na atuação registral. Eu, como registrador, estou vinculado ao princípio da legalidade e tenho que cumprir o que está na lei, diferentemente do judiciário, que tem o poder de decisão. Então, essa informação que a gente passa, ela é com viés da atuação do registro em cima da lei de registros públicos, princípio da legalidade, cumprir o que a lei determina e, acima de tudo, oferecer e garantir a segurança jurídica que todo mundo busca quando vai ao cartório. Beleza, Bruno. Eu não sei se você já quer responder algumas coisas, mas eu tinha fixado uma mensagem antes, eu fixei uma agora. Eu vou só recapitular aqui, então, a pergunta que veio lá do Diego. Obrigado, Diego, pela pergunta. Que na parceria agrícola, onde consta apenas a porcentagem dos lucros, o registrador ele pode efetuar um registro sem valor? Eduardo, uma pergunta bem interessante, ela estava logo em seguida aí na nossa perspectiva de evolução aí na live. Mas é o seguinte, a lei fala que o preço, tanto do arrendamento quanto da parceria agrícola, ele deve ser fixado em espécie, tá certo? Preço é diferente de forma de pagamento. Então, se você vê a literalidade da fixação dessa exigência, ela consta em várias passagens do decreto regulamentador, ela fala em fixação do preço. Esse decreto ele é de 66. Então, nós estamos há mais de 50 anos. E ele carece de algumas atualizações que ainda não foram implementadas. Então, o que o registrador, na minha visão, deve fazer nesses casos? Nós temos enraizada na nossa região, aqui no nosso estado, principalmente porque os bancos têm declinado de forma muito clara esses contratos e entregue praticamente para as pessoas e que as levam ao cartório. Esses contratos eles são estipulados em pagamento, e na minha região, por exemplo, em sacas de soja. Ah, mas eu posso registrar um contrato desse? Eu entendo que sim. Por quê?
Porque apesar da lei falar em preço, o nosso código de normas, ele permite que o solicitante do registro ele informe esse valor ao cartório. E quando ele informa, o cartório materializa essa informação, essa declaração de valor. Eu sugiro que de próprio punho, para que não haja nenhuma interferência do registrador sobre a declaração, que é feita de livre e espontânea vontade pelo declarante, e ele vai informar o valor dessa produção. O valor da produção ele vai caracterizar o preço desse contrato para fins de cobrança de emolumentos. Em outras palavras, embora no contrato conste o pagamento de tantas, por exemplo, sacas de soja por hectare, eu consigo converter essas sacas de soja em hectare com a cotação oficial, por exemplo, em Santa Catarina, o índice da EPAGRE, eu posso utilizar, eu tenho por região. Então eu vejo, hoje a soja está R$90, por exemplo. Eu posso aferir quanto que dá 15 sacas de soja a R$90 e deixar claro qual é o valor desse contrato, o preço que será pago desse contrato no ato do registro. Isso não quer dizer que aquele valor vai vincular aquele contrato necessariamente. Por quê? Porque esse valor é feito para fins de cotação dos emolumentos. E a nossa tabela estipula que essa cotação seja feita no dia do registro. Então, no dia do registro, eu faço a transformação dessa forma de pagamento, que pelo uso e costume da nossa região, sempre há décadas é aceito. E aí é um ponto importante deixar claro que a jurisprudência, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a gente encontra julgado que aceita a estipulação do preço em forma de, por exemplo, sacas de soja. E o STJ, em análise a recursos nesse sentido, não modificou esse entendimento. Embora também tenha entendimento do STJ dizendo que não é possível. O fato é que há pelo decurso do tempo, pela necessidade de atualização, porque a gente está em constante modificação o tempo inteiro, o decurso desse tempo fez com que a gente fosse aperfeiçoando, e a maneira que eu entendo como contornar, até para evitar aquele vai e volta, reconhece firma, não reconhece firma, aquela discussão em torno do cartório, a pessoa declina de próprio punho o valor daquele contrato para fins de cotação de emolumentos, e aquele valor vai ser o valor que vai ser observado pelo registrador na hora de fazer o registro. O que tem que ser evitado? As pessoas, para pagar menos, elas estipulam pequenas quantias. Você já viu alguém pagar R$1.000 de arrendamento em uma área de 30, 50, 100 hectares por ano? Não existe. E o nosso Código de Normas, ele proíbe esse tipo de coisa. Ele coíbe. E mais, ele exige a atuação proativa do registrador para que ele evite esse tipo de coisa, essa situação deletéria, e exija do declarante o valor correto. E esse valor correto, ou ele é o valor de mercado, ou é o valor que a pessoa informa para a gente que o registrador, atuando na sua circunscrição, tem o conhecimento do que acontece no seu dia a dia. Então, no meu caso, por exemplo, não existe nenhuma possibilidade de um arrendamento com pagamento de menos de 15 sacas de soja por hectare. Por quê? Porque o pagamento ele é sempre 20, 22, 25, 18, 19 e nunca 2, 3, 4, 5 sacas de soja. E se a pessoa insiste em dar prosseguimento a esse registro, cabe ao registrador fazer a impugnação e levar ao conhecimento do juiz. E o juiz, sim, vai nomear um perito que vai auferir, durante a validade do contrato estipulado pelas partes, qual é o valor desse contrato para fins de cotação. Mas eu insisto, nós temos em Santa Catarina hoje um teto, salvo engano, em torno de R$280 mil. Qualquer arrendamento, ele, em tese, de pequeno a médio porte, ele supera esse valor. Isso faz com que o valor máximo que a pessoa paga é R$1.750. Divide esse contrato em 10 anos. Não há nenhuma justificativa para dizer que ele inviabiliza a atividade econômica agrícola por conta do registro desse contrato. Então, e mais, o registrador ele é obrigado a enviar ao COAF a informação, e se amanhã, no cruzamento de dados, Receita Federal, Tribunal de Justiça, pode ser, inclusive, desaguar no eventual ilícito penal, administrativo, civil, tributário, e o oficial tem o dever de orientar
as pessoas acerca dessas consequências. Que a pessoa chega no cartório apenas, o registro é para mim. Mas não é essa a nossa função. Eu não sou um mero batedor de carimbo. Eu sou um profissional do direito que detém a expertise e a competência para, dentro da sua atividade, que ele exerce diariamente com os seus alunos, ele vai fazer a correta qualificação e orientação das partes sobre o negócio que a ele é apresentado. Pô, Bruno, que aula, que aula. A maioria das coisas a gente não faz ideia de como elas são tratadas e de como elas são estipuladas, valores. A gente está vendo perguntas específicas relacionadas a isso. Que aula, cara. Só agradecer mesmo por todo esse compilado. Não sei se foi falado alguma coisa a respeito, mas eu deixei fixada aqui a pergunta da Lígia, que é relacionada na região dela, os bancos aceitam contratos agrários sem registro, né? Eu não sei se no meio disso tudo, isso acontece aí com você? Já é algo nesse sentido? Eduardo, graças a Deus, quando eu assumi o cartório, eu tive uma atuação bem enérgica. Então, eu era de fora, não conhecia ninguém, não era amigo, não era inimigo, e tinha o dever de cumprir a lei. Então, quando eu cheguei no cartório, o que eu fiz? Ponto final. O que era feito para trás não me interessa, para mim está 100%. Daqui para frente a gente vai cumprir a lei, doa quem doer. A gente age no estrito cumprimento do dever legal e com clara observância do princípio da legalidade. Então, o registrador, ele também, além dessa função, ele tem a função de orientação. Então, o que eu fiz? Eu fui em todas as instituições financeiras que operam na minha comarca e tive uma reunião. Falei, olha, o Banco Central, no Manual do Crédito Rural, exige o registro desse contrato para a concessão de empréstimo e é dever das instituições financeiras a fiscalização, sob pena de ser responsabilizada e ser conivente com esse tipo de circunstância. A Lei 6.015, no artigo 127, ela elenca a necessidade de transcrição desse registro e o banco que assume o risco de conceder esse custeio, financiamento e empréstimo sem observância desses requisitos, ele traz para si uma responsabilidade que ele não tem. E a partir da manhã, inclusive, para fins de execução, ele pode ter um prejuízo muito grande. Que, inclusive, além de cumprir regras administrativas do Banco Central, sob pena de intervenção, ele pode também não conseguir sequer garantir o recebimento do crédito, porque ele não consegue comprovar aquela relação jurídica e a perfectibilização dela no registro de títulos e documentos. Então, assim, eu acho muito temerário a instituição financeira aceitar esse tipo de contrato. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece, mas é papel do registrador ir ao banco, informar sobre essa necessidade do registro, informar principalmente os benefícios que o registro em títulos e documentos traz não só ao banco, mas a toda a sociedade. Isso lá na frente, como eu disse, é uma engrenagem. A engrenagem passa a ter um movimento concatenado. Não há distorções entre as partes. Sorte que isso vai propiciar um ambiente favorável. Eu quero saber se o Bruno tem um contrato, se ele tem área, se ele tem lastro para conseguir o pagamento desse empréstimo que ele tem, se a garantia que ele está dando é suficiente. Basta eu pedir um registro, uma certidão, notícia, documentos, analisar na comarca em que ele está domiciliado, qual é a capacidade dele em termos de área, se ele tem contrato, se o contrato é válido, se esse contrato passou por uma qualificação registral correta. E se ele está registrado, ele tem a segurança, ele tira da responsabilidade dele e transfere para o registrador todo esse procedimento que vai facilitar a roda dessa engrenagem como um todo. Pô, muito legal, muito legal. Obrigado pela resposta ali da participante, né? Tem bastante gente participando, a gente agradece. Um pico de audiência muito bom nesse aspecto, porque o tema é importante, o tema é relevante também. E seguindo no aspecto dos itens da nossa pauta aqui, Bruno, eu não sei se ficou tão claro a parte de prazos específicos disso e já seguindo para fixação de preço. Então, em especial nessa etapa. Atendendo a questão de tempo aqui também da nossa live, então essas são as etapas já no meio dos itens que a gente falou, que são importantíssimas. Então, prazos e fixação de preço. O que nós temos disso? A fixação de preço a gente já tratou, mas é sempre importante a gente declarar.
o contrato chega no cartório, não se fala em registro de arrendamento e parceria agrícola como registro sem valor. Ele é sempre e necessariamente registro com valor, tá certo? Então não há dúvida nesse ponto. O que é necessário mensurar é qual o valor para fins de cota base de cálculo para fins de cotação dos emolumentos. Então, o preço ele deve ser definido no contrato, e se não for, a jurisprudência tem acolhido a forma de pagamento, ou seja, a definição do preço em espécie, por exemplo, em sacas de soja, de milho, enfim, a forma como o contrato dispuser. A jurisprudência aceita pelo uso e costume que isso vem sendo enraizado ao longo dos anos. Inclusive, como eu disse, a gente encontra julgado do STJ nesse sentido. E se ele não vem estipulado, o registrador pode, num documento apartado, uma declaração da parte que ela se responsabiliza e é advertida sobre as consequências, ela vai dizer o valor daquele contrato para fins de cotação de emolumentos. Como eu vou apurar? Cotação na data do registro, vejo o índice oficial daquela commodity lá, enfim, daquele gênero que está sendo dado em forma de pagamento, e vai aferir quanto que isso vai desaguar em valores. Achou o valor, faz a cotação, em regra ele vai atingir o teto, R$280 mil, e ele vai pagar em mais ou menos 1.750 para registrar esse contrato, podendo decair de acordo com o valor. Lembrando que sempre que for declinado esse valor, ele tem que ser de acordo com o uso e costume do local. Ou seja, eu tenho que ver o que vigora na minha região em termos de pagamento. E esse pagamento é sempre de acordo com os costumes. Na minha região, por exemplo, só para explicitar, eu tenho como base de cálculo em torno de 15 sacas de soja, um valor mínimo e máximo. É o que a parte declinar. Ela é orientada a sempre dizer o valor real. Agora, declinou o mínimo, eu não sou perito para dizer se está certo ou está errado. Não tenho competência para isso, mas eu tenho expertise para dizer que aquilo está fora do normal. E aí, dentro daquela base que eu tenho de conhecimento da minha atuação, eu vou declinar esse valor, a parte vai, se aceitar ou não, vai informar e assim o registro será feito. Prazos. A lei, se o contrato não estipula prazo, ele é no mínimo de 3 anos, tá certo? Então, ele pode ser de 3, 5, 7, e de acordo com o que as partes avançarem. O importante é que se tenha conhecimento que esse prazo ele é de, no mínimo, 3 anos. Se o contrato for por prazo indeterminado, ele vai vigorar por 3 anos, podendo ser prorrogado a critério das partes ou mediante nova estipulação contratual apartada. Ficou super clara essa parte, Bruno, e reforçada, na verdade, sobre algo que você já tinha clarificado antes. E agora um pouco mais sobre o direito da contratação de financiamento, penhor, alienação, esse aspecto em específico. Esse é um tema muito interessante. As pessoas muitas vezes chegam no cartório e falam assim, Bruno, eu não consigo fazer o contrato porque o arrendador lá, né, ou o parceiro otorgante, ele não aceita que essa área seja dada em garantia. E aí vem a necessidade de levar esse contrato a registro. Por quê? Porque o registrador ele vai informar, isso não é uma faculdade do proprietário, isso é um direito e uma obrigação contratual que, expressa ou não, ela tem vigência automática. Então, é obrigatório, por força do artigo 13 ali e outros do decreto regulamentador, o direito da parte obter o financiamento do crédito agrícola com esse contrato e mais, independente do consentimento do proprietário, dar em garantia de penhor, alienação fiduciária, o produto que será oferido ali em cima dessa terra. Então, eu não tenho a necessidade de exigir do cara que ele me conceda esse direito. Não, isso é um direito potestativo do arrendatário, do parceiro otorgado. É a lei que confere a ele esse direito. Em uma qualificação registral correta, ela vai excluir, extirpar da avença qualquer forma em sentido contrário. Então, a pessoa não precisa ter essa preocupação, é um direito, basta que o contrato esteja dentro dos requisitos mínimos legais, que esse contrato passe por uma qualificação registral, e a consequência dele é a obtenção do financiamento, porque assim o legislador expressamente, isso já foi feito justamente para proteger a pessoa que vai utilizar a área de terra.
Então, fiquem tranquilos, não se preocupem com isso. Eu botei aqui, Bruno, até aproveitando, até adicionei, o pessoal está bem preocupado que algumas pessoas entrarão depois e deixar claro que a live fica gravada no GTV, no próprio Instagram ela vai ficar gravada e o Bruno vai poder compartilhar também nas suas mídias sociais, né? E vai ficar sempre ad eterno aqui para o pessoal ver e poder também acessar com calma, olhar, botar para frente, para trás, ver o que perdeu, vai ficar tranquilo para conseguir acessar nesse aspecto. Então, dessa questão do direito à contratação de financiamento, super claro, essa etapa, super, para mim, ficou de acordo. Eu não tinha tanto conhecimento nesse aspecto, mas ficou de acordo a explicação, acho que muito clara nesse ponto em especial. Partindo aqui para os próximos itens também, da alienação do imóvel, objeto de contrato, se é possível ou não é, Bruno? Como funciona essa questão de contrato neste caso, né? Eduardo, esse é um outro ponto muito interessante. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Então, assim, ó, o registro desse contrato, propriamente dito, a estabulação desse negócio jurídico, ela assegura ao arrendatário ou parceiro outorgante o direito de preferência sobre esse imóvel em caso de nova proposta sobre ele, em caso de alienação desse bem. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa está lá, tem um contrato de arrendamento e está pagando 20 sacas de soja, chegou um outro ao final ou antes do prazo e ofereceu um valor superior, ele tem o direito, por lei, de ser notificado. E aí, mais uma importância e uma atuação do RTD. A notificação do RTD é feita para isso, para proporcionar conhecimento inequívoco desse fato, proporcionar a ele o direito de obter essa preferência, também via RTD, e ele vai ter que notificar o arrendatário ou parceiro outorgado acerca dessa nova proposta. E ele tem, igual por igual, o direito de preferência. Tá certo? E em caso de alienação, a mesma coisa. Se o imóvel for vendido, o arrendatário se subroga nos direitos. Ou seja, o novo proprietário da área, ele vai ter que observar obrigatoriamente a vigência daquele contrato em relação ao terceiro. Porque ele compra e o registro produz esse efeito, sabendo dessa circunstância peculiar. E aqui é um ponto interessante para os registros de imóveis, que o contrato de arrendamento e parceria agrícola, ele pode ser, aqui em Santa Catarina, por exemplo, o Código de Normas permite, averbado na matrícula. Porém, essa averbação, ela pressupõe a constituição do direito no RTD. Ou seja, para eu averbar um contrato no registro de imóveis, eu, registrador de imóveis, devo exigir previamente o registro dele no RTD. É mais ou menos como se a pessoa chegasse no registro de imóveis e quisesse alterar o estado civil dela mediante uma declaração, um contrato particular. O que o registrador de imóveis faz? Me apresente uma certidão do registro civil dessa pessoa. Só ela tem esse poder de atestar o estado civil. Então, quando eu vou averbar na matrícula de um imóvel um contrato agrário, parceria ou arrendamento exclusivamente, esse contrato necessariamente deve estar constituído em RTD, registrado, qualificado, para só então produzir efeito lá na matrícula. E aí fica essa informação, porque eu acho que ela é de suma importância. Não se deve acolher um mero contrato particular. E as pessoas confundem muito, não os registradores, tabeliães. Meu contrato está registrado. Reconhecimento de firma não é registro. Isso é fundamental que fique claro, solar. Reconhecimento de firma é atestar que uma determinada pessoa assinou um documento e que essa assinatura foi feita na presença ou atestada por um tabelião, que por lei a pessoa tem competência para aferir isso. E não a análise do documento, do contrato. Essa sim feita em títulos e documentos, no caso dos contratos agrários, né? Ou no registro de imóveis, no caso das escrituras, dos contratos que são levados a registro no registro de imóveis. Então, assim, fica essa dica. Reconhecimento de firma não é registro. Reconhece-se a firma para levar o registro de documentos
e posteriormente fazer a inscrição como averbação no registro de imóveis, se a parte assim entender. Bruno, eu vou só informar que a nossa live ela tem uma contagem regressiva, que o Instagram ela permite 1 hora. A gente vai falando e vai perdendo. Ela vai cair, nós vamos voltar na sequência, porque eu preciso fazer o fechamento contigo. Tem 2 pautas em específico, então eu já vou te convidar de novo, vou entrar ao vivo novamente, tá? Então ela vai cair na sequência, a gente volta para